Olá, seguidores. Vamos então para a segunda parte aqui do Barganhos vs Ciladas desse domingo. Aqui é o Thiago PS, seu canal Fica Esperto. E lembrando que essa série aqui, para os novatos, é uma série voltada para o público trader, tá? Então, vai ter fundos aqui que eu vou comentar que os fundamentos não são assim tão legais. Então, ó, conforme vem fazendo aqui já há algum tempo, seguir aqui falando sobre CACR11 também. Vou fazer alguns comentários breves, porque já até gravei um vídeo aqui apenas para falar sobre CACR11, sobre todos os comunicados, fatos relevantes que saíram aqui nos últimos dias. E tem que ser breve também, porque meio que agora no domingo nem dá para a gente especificar nada, né? Tem que esperar para ver como que vai ficar a situação na cotação depois de todos esses comunicados. A gente teve aqui um lado negativo, que foi a revisão aqui feita pela Daicoval, que um detalhe importante é que até então o CACR11 vinha meio que sofrendo ataques apenas de inimigos da Cartésia. No caso, principalmente o Private Act, que ancorou as primeiras emissões de CACR11, e também por aquela incorporadora que tem uma das suas garantias sendo executadas por um CRI que passou pela carteira de CACR11. Então, dois players que tinham uma certa inimizade com a Cartésia, mas agora, meio que como eu até coloquei no título do meu vídeo, próximo vídeo CACR11, foi um fogo amigo, né? Porque o Banco da Coval, em tese, seria um parceiro aqui de trabalho da Cartésia, uma administradora e outra gestora. Então aqui não é um player aqui que tem motivos para jogar contra o fundo. Mesmo assim, eles colocaram aqui coisas bem pesadas, né? Falando sobre deterioração do crédito, botando em xeque as garantias, aqui colocando em dúvida que a capacidade de geração de caixa dos empreendimentos. Então, realmente, é coisa bastante pesada, tá? Algo que deve fazer levar uma queda aqui na segunda. É difícil, é impossível estimar quando vai ser a queda, mas eu chuto lá por volta dos 5 a 10%. Mesmo com esse comunicado aqui da Cartese, que reforçou que eles já vêm dizendo há bastante tempo, que estão confiantes, de que os familiares têm cotas, os gestores familiares têm cotas, o guidance deve ser mantido, e que um ponto importante falaram é que vão contratar uma empresa internacional para reavaliar os projetos, né? Então, isso aqui é um ponto bem positivo. Enfim, me pegou de surpresa essa remarcação negativa realizada pela Daicoval. E aqui é interessante a gente ver quais os dados que a Daicoval embasou a sua revisão, né, quando ela fala de deterioração do crédito. A administradora geralmente é uma entidade não operacional, né? Geralmente vai ficar trabalhando mais com números. Então ela não fica ainda em canteiro de obras ou conversando tanto assim com o incorporador. Então, no caso, quem tem o maior domínio mesmo é a própria gestora. É bom lembrar também que as gestoras elas têm o interesse de caminhar mais para o lado do otimismo, né? Então, tem que levar isso também em consideração. Com relação à posição aqui de CACR11, tem nem condições de falar se está barato ou se está caro sem ver primeiro o preço da segunda-feira, mas acredito que vai cair bastante. Com relação à classificação de fundamentos, antes para mim estava aqui embaixo, tinha caído bastante depois de todo aquele burburinho, mas com a situação lá da Cian Incorporadora, a gente viu que eles estão trabalhando agora com gente grande, gente decente. Aqui o fundo subiu um pouco no meu conceito, tá? Mas também não vou colocar em cima porque é um fundo frágil. Ok? Então aqui se é a CR11. Agora falar sobre o próximo, RZTR11, o Risa Terrax. Então, se a gente for dar uma olhada aqui na cotação, ela subiu aqui, assim como vários outros fundos, apresentou uma alta, mas tenho a impressão de que tem potencial de recuperar mais, tá? Aqui talvez recuperar aqui
outros R$ 94, R$ 95, conforme bateu aqui no mês de julho. Essa queda aqui da cotação ela aconteceu por conta da queda no rendimento. O fundo diminuiu o patamar de distribuição, né? No entanto, com o fato relevante da venda, eu acredito que a gente pode observar uma alta no rendimento aqui ainda nesse semestre, já que 20% foi recebido à vista e 20% com 30 dias, sendo que essa segunda parcela já deve estar próxima a ser recebida. Então aqui, esses 40% do lucro, que foi 2,17, vão ser recebidos ainda nesse semestre. Então seria aqui 87 centavos a mais para entrar no caixa do fundo, já líquidos, né? Então, pode ser que o gestor ele tente aqui não distribuir isso, mas eu acharia muito estranho, né? Porque é igual a várias críticas que eu já ouvi falar aqui do fundo, de que ele vende, tem lucro, mas que não distribui no final das contas. Então aqui para RZTR11, acredito que existe sim essa possibilidade da distribuição adicional aqui nesse segundo semestre. Aumenta o rendimento, então com isso aumenta a cotação. Além disso, a gente tem um cenário aqui de juros caindo, algo que torna o fundo mais atrativo também. Então, para mim, RZTR11 é um fundo que não está aquela barganha maravilhosa. Infelizmente, na condição atual de mercado, poucos fundos ficaram super interessantes, né? Tá subiu demais. No entanto, acredito que ele seja barato sim, com bons fundamentos também. Ok, o próximo eu vou comentar aqui é CDI 11. Esse aqui é um fundo que eu vejo muita gente tá com dúvida, né, de que se está caro ou não. Então, o CDI 11 acho que já bateu aqui na casa dos R$ 108. Então, aqui está próximo aqui da máxima de 6 meses. Mas, então, aqui é o seguinte, em CDI 11, acredito que ele não seja aqui um case de valorização. Até porque se subir um pouquinho mais aqui, já vai ficar com ágio, né? Que é a cota patrimonial 106,47. Nós deve estar com uns 2% de ágio. Se subir mais um pouco, a Sparta vai querer soltar a emissão. É mais que essa tendência aqui de comprar debêntures que vão estar incentivadas com isenção ainda que no ano de 2025. Então aqui tem que não acho que dá para você esperar a valorização do fundo, mas acho que dá para esperar sim bons rendimentos ainda. O fundo essa geração toda que ele tem tido aqui nos últimos meses, acho que é insustentável porque ela depende da queda dos spreads das debêntures. Deixa eu pegar aqui o último mês tirou 1,8%. Então realmente isso aqui foi até demais, né? Se não fosse por essa questão de compressão de spread, teria esse resultado de apenas 1,10. Lembrando que o CDI 11 é um fundo ultra high grade, né? Tem aqui uma taxa média muito baixa. Basicamente, CDI mais 0,7. Então, se a gente desconta que o custo do crédito, a taxa de administração, fica basicamente CDI ou até abaixo do CDI. Então, o carrego recorrente CDI 11 não é toda essa coisa não, tá? Então, tem que ficar atento com isso, monitorar para ver se a gente não vai ter uma reversão desse processo aqui de spread das debêntures efetivadas. Se esse valor aqui começar a subir aqui, esse prêmio, a gente vai observar uma queda na cota patrimonial de CDI 11 e um recuo dos rendimentos. Pelo menos por enquanto, acredito que vão se manter os bons rendimentos aqui na casa do 1,61 por cota. Que acompanha o canal aqui, se vier a ter essa queda aqui da cota patrimonial, vou estar avisando vocês. Ok, então aqui CDI 11 é mais um case de compra pelo carrego do rendimento, né? Aqui considerando um rendimento de 1,61 a R$ 108, aqui 1,49% ao mês aqui para um fundo ultra high grade. Então aqui, CDI 11 acredito que esteja bem precificado, com certeza é um fundo de bons fundamentos. Ok, vamos aqui para o último do dia de hoje, Kivo 11.
Infelizmente, com todas as altas, está até difícil de encontrar algumas barganhas aqui para comentar, viu? Então, aqui em Kivo 11, a tese é a seguinte: no mês de agosto, o fundo apresentou uma queda no rendimento, pagou apenas 71 centavos, por questões meramente contábeis. Parte do resultado, 27 centavos, que foi apurado no final de agosto, os últimos 3 dias de agosto, foram empurrados para setembro. Então, isso daqui vai fazer com que aqui nesse mês a gente tenha esse recebimento extra, né? Algo que pode levar a, uma, a um rendimento mais forte aqui agora nesse mês de setembro. Então vai ser bem mais forte porque a gente tem uma cenário aqui de inflação baixa, né? Então pode ter aqui algum impacto. Mas enfim, eu acredito que a gente vai ter um bom rendimento aqui em Kivo 11 para pra esse mês de setembro. Pode levar a cotação aqui a uma alta. Não tanto que igual bateu R$ 70 aqui no mês de julho. Aqui eu achei que estava um pouco exagerado. Mas tem sim, acho que condições de vir um rendimento melhor. Talvez que 90 centavos, daria com 41, talvez até R$ 1 por cota. Então acredito sim que existe a possibilidade aqui de uma melhora no rendimento aqui no mês de setembro, que faria com que a cotação desse uma animada. Lembrando vocês que Kivo 11 é um fundo high yield, high yield que já deu alguns problemas. Então, aqui na classificação, não vou considerar também uma super barganha, vou colocar aqui um pouco mais para trás, e fundamentos intermediários, já que ele tem aqui um histórico de vários problemas, tá? Já tiveram uns 3 ou 5 inadimplências pequenas. Então foi isso, galera. Peça seu like, se inscreva no canal. E se nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.